Desde os primórdios da humanidade, os sonhos acompanham o ser humano como um enigma impossível de ignorar. Mesmo antes de existir escrita, antes de surgirem religiões estruturadas, antes de qualquer documento oficial, nossos ancestrais já observavam o comportamento do sono e as imagens misteriosas que surgiam quando a consciência parecia desaparecer. A experiência de sonhar era tão impactante que, mesmo nos tempos mais antigos, ela moldava decisões, crenças e rituais conduzidos por povos separados por oceanos e séculos de distância. Ao longo da história, diversas culturas tentaram decifrar não apenas o conteúdo dos sonhos, mas também sua origem e seu propósito. E ainda hoje, mesmo com o avanço da ciência, os sonhos continuam sendo uma das fronteiras mais intrigantes do que chamamos de mente humana. Quando pensamos no mundo antigo, é impossível não começar pelo Egito. Para os egípcios, sonhar era uma forma da alma se distanciar do corpo. Eles acreditavam que, durante o sono, a alma caminhava livremente, podendo visitar o reino dos deuses e retornar com mensagens. Isso não era apenas crença popular, mas um conceito profundamente enraizado no funcionamento social. Havia templos dedicados exclusivamente ao que chamavam de sono ritual. Pessoas viajavam longas distâncias para dormir nesses locais, esperando receber sonhos que pudessem curar doenças, orientar decisões ou revelar caminhos espirituais. Os sacerdotes desses templos atuavam como intérpretes. Observavam símbolos, padrões e repetições. Se alguém sonhasse com água limpa, isso podia indicar purificação espiritual. Se sonhasse com animais específicos, isso podia representar proteção, perigo, fertilidade ou renascimento. Esses sacerdotes não eram considerados meros adivinhos, mas intermediários entre o mundo físico e o invisível. Enquanto isso, na Mesopotâmia, outra das primeiras civilizações humanas, os sonhos eram tratados quase como uma ciência própria. Arqueólogos encontraram enormes coleções de tábulas com interpretações de sonhos, organizadas como verdadeiros manuais. Esses textos descrevem centenas de imagens oníricas e os significados atribuídos a elas. Se alguém sonhasse com tempestades, isso podia representar conflitos iminentes. Sonhar com fogo, com animais ameaçadores ou com cidades destruídas era um alerta para guerras e catástrofes. Já sonhos com jardins, luz, músicas ou figuras harmônicas eram vistos como sinais de prosperidade. Os reis mesopotâmicos levavam esses sinais tão sérios que mantinham intérpretes oficiais para analisar cada detalhe dos sonhos registrados pela corte. Para eles, sonhar era receber uma mensagem direta sobre o futuro, algo que não podia ser ignorado. Na Grécia Antiga, o sonho ganhou uma nova dimensão. Os gregos tentaram conciliar espiritualidade com filosofia. Aristóteles e Hipócrates, dois dos maiores pensadores da história, se dedicaram a estudar por que sonhamos e o que isso representa. Aristóteles sugeriu que os sonhos eram reflexos do corpo e das suas sensações internas, mas ao mesmo tempo acreditava que eles podiam carregar significados ocultos. Hipócrates via os sonhos como possíveis indicadores de doenças físicas, como se o corpo falasse através das imagens que surgiam durante o sono. Ao mesmo tempo, o povo grego frequentava templos dedicados à cura, chamados de templos de Asclépio. Ali, pessoas dormiam esperando que o deus da medicina aparecesse em seus sonhos, trazendo instruções específicas. Alguns relatavam que Asclépio mostrava plantas medicinais, explicava tratamentos ou indicava decisões importantes. Esse paradoxo entre ciência e divindade tornou a interpretação dos sonhos na Grécia uma das mais ricas da antiguidade. No judaísmo, os sonhos aparecem de maneira marcante nos textos sagrados. Um dos exemplos mais conhecidos é o de José, que interpretava sonhos com tanta precisão que se tornou conselheiro do faraó. Seus sonhos não eram apenas símbolos psicológicos, mas mensagens divinas que podiam prever fome, abundância e mudanças políticas. Os judeus antigos acreditavam que Deus usava os sonhos como instrumento de comunicação,
Sonhar com águas agitadas era interpretado como sinal de conflito emocional ou espiritual. Sonhar com colheitas, luz ou crescimento era visto como bênção. Acreditava-se que sonhos recorrentes tinham significado especial e que, em muitos casos, eram tentativas de Deus de transmitir uma mensagem insistente. Com a expansão do cristianismo, o papel dos sonhos ganhou contornos ainda mais complexos. Nos primeiros séculos, teólogos acreditavam que os sonhos podiam servir como revelações, advertências ou até mesmo como campo de batalha espiritual. Muitos santos relatavam sonhos com figuras angelicais que os guiavam em momentos de dúvida. Esses sonhos eram vistos como manifestações positivas. Por outro lado, pesadelos intensos ou visões perturbadoras eram interpretadas como influências malignas, tentativas de desviar o fiel de seu caminho. Durante a Idade Média, surgiram relatos de monges que estudavam seus próprios sonhos como forma de compreender tentações, desejos e conflitos internos. Para o cristianismo medieval, o sonho era, ao mesmo tempo, um dom e um risco. No islamismo, o estudo dos sonhos atingiu um nível de detalhamento impressionante. O profeta Muhammad afirmou que alguns sonhos eram revelações autênticas. Com o passar dos séculos, estudiosos muçulmanos desenvolveram verdadeiros tratados sobre o assunto. Para eles, os sonhos podiam ser divididos em 3 tipos: aqueles enviados por Deus, aqueles que surgem da própria mente humana e aqueles influenciados por forças enganosas. Os sonhos considerados verdadeiros eram vistos como indicações claras do caminho que o fiel deveria seguir. Eles acreditavam que certos símbolos apareciam repetidamente porque eram maneiras universais de Deus se comunicar com a humanidade. Entre os povos indígenas das Américas, os sonhos possuem uma dimensão profundamente espiritual. Para muitas tribos da Amazônia, o sonho é uma jornada real. Não uma metáfora, mas uma experiência literal do espírito que se desloca da realidade física. Nessas culturas, sonhar não é algo passivo. É uma prática ativa e central na vida cotidiana. Sonhos podem orientar caças, prever mudanças climáticas, indicar perigos ou sugerir tratamentos para doenças. Para os xamãs, os sonhos são ferramentas de cura e comunicação. Eles relatam encontros com espíritos da floresta, com animais simbólicos e com ancestrais que ensinam conhecimentos transmitidos de geração em geração. No norte da América, entre povos como Sioux, Iroqueses e outros, os sonhos eram considerados missões espirituais. Muitos jovens passavam por rituais de iniciação em busca do que chamavam de sonho-guia, uma visão especial que revelaria o propósito da sua existência. Os animais que apareciam nesses sonhos eram considerados totens, entidades que acompanhariam o indivíduo durante toda a sua vida, protegendo e orientando. No Oriente, a história dos sonhos é tão profunda quanto antiga. No hinduísmo, por exemplo, acredita-se que a vida possui diversos níveis de realidade. O estado de sonho é um deles. Ele não é considerado uma ilusão, mas uma realidade tão válida quanto a vigília, apenas mais sutil. Sonhar com rios, montanhas ou fogo não é algo aleatório, mas um reflexo simbólico da jornada espiritual da pessoa. No budismo, especialmente no Tibete, existe a prática milenar do sonho lúcido espiritual. Monges treinam durante anos para desenvolver consciência dentro dos seus próprios sonhos. Eles acreditam que, ao dominar o estado de sonho, podem compreender melhor a mente e alcançar níveis elevados de clareza espiritual. Na China, a interpretação dos sonhos está profundamente ligada à medicina tradicional. Sonhos excessivamente repetitivos ou perturbadores podem indicar desequilíbrios nos órgãos internos. Há também uma forte influência taoísta, que vê o sonho como um caminho entre dimensões, onde a energia vital circularia de maneira diferente. No Japão, existe uma tradição chamada Hatsuyume, o primeiro sonho do ano. Ele é considerado um presságio poderoso. Sonhar com um Monte Fuji, uma águia ou uma berinjela é visto como sinal de prosperidade. Apesar de parecer simples, essa tradição mostra como os sonhos influenciam até mesmo a cultura do cotidiano. Ao longo do continente africano, os sonhos são parte fundamental da espiritualidade.
Para muitos povos, os ancestrais continuam presentes e se comunicam através dos sonhos. Neles, é possível receber conselhos, avisos e orientações. Em algumas culturas, ignorar um sonho considerado importante é desrespeitar a memória dos ancestrais. Para os africanos, o sonho mantém viva a relação entre passado, presente e futuro. Com o passar do tempo e o avanço da ciência, surgiram novas formas de tentar compreender o fenômeno do sonho. Sigmund Freud, no início do século XX, revolucionou o entendimento ocidental ao afirmar que os sonhos são expressões de desejos reprimidos. Não desejos óbvios, mas impulsos escondidos no inconsciente. Para Freud, cada símbolo carregava significados profundos. A linguagem do sonho era complexa, cheia de camadas que a mente utilizava para se expressar. Carl Jung expandiu essa ideia ao sugerir que alguns símbolos aparecem em diferentes culturas, não por acaso, mas porque fazem parte da estrutura psicológica humana. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, uma espécie de camada profunda da mente que todos nós compartilhamos, independentemente de época, origem ou cultura. Segundo Jung, quando sonhamos, acessamos não apenas memórias pessoais, mas também conteúdos herdados da própria história da humanidade. Para ele, figuras como o herói, a sombra, o sábio, o velho ancião, o animal protetor, a grande mãe e tantos outros padrões arquetípicos surgem nos sonhos porque representam experiências universais. São símbolos que atravessaram mitologias, religiões e narrativas humanas por milhares de anos. Assim, ao sonhar com uma sombra perseguindo você, por exemplo, talvez não seja apenas um medo comum. Pode ser a manifestação simbólica de algo reprimido, algo que sua mente tenta revelar por meio dessa linguagem própria. Para Jung, o sonho é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Um diálogo silencioso que revela aquilo que ignoramos enquanto estamos acordados. Atualmente, a neurociência investiga o sonho de outro ponto de vista, o biológico. Sabemos hoje que a maior parte dos sonhos ocorre no estágio REM, quando o cérebro está extremamente ativo, quase tão ativo quanto estamos acordados. Nesse momento, áreas relacionadas à emoção, memória e imaginação se intensificam, enquanto regiões responsáveis pela lógica e autocontrole diminuem sua atuação. Isso explica por que os sonhos podem ser tão vívidos, emocionais e, ao mesmo tempo, completamente ilógicos. Pesquisas modernas apontam que o sonho pode servir para várias funções simultâneas: organização e consolidação de memórias, ajudando o cérebro a filtrar o que deve ser guardado ou descartado; equilíbrio emocional, permitindo que processamos experiências difíceis de forma simbólica; simulação de ameaças, um mecanismo que pode ter sido crucial para a sobrevivência dos nossos ancestrais; e até criatividade, já que muitas ideias e soluções surgem exatamente quando estamos neste estado de imaginação livre. Apesar de tantos avanços, muitas perguntas continuam sem resposta. Por que algumas pessoas sonham mais que outras? Por que certos sonhos parecem tão reais, quase como se estivéssemos vivenciando outra vida, enquanto outros são caóticos e desconexos? E por que existem sonhos que se repetem por anos, como se carregassem um recado insistente que ainda não entendemos? Esse mistério se aprofunda quando pensamos nos sonhos lúcidos, aqueles em que percebemos que estamos sonhando e conseguimos controlar parte da experiência. Ainda não se sabe exatamente por que alguns indivíduos alcançam esse estado com facilidade, enquanto outros jamais vivenciam. Mesmo com séculos de estudos filosóficos, espirituais, psicológicos e científicos, o sonho continua sendo um território desconhecido. Um espaço onde as regras que conhecemos não se aplicam. Ele escapa totalmente ao nosso controle consciente, e talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Quando dormimos, abrimos uma porta interna que nos leva a mundos impossíveis, lugares que nunca existiram, pessoas que nunca conhecemos, versões alternativas de nós mesmos. Visitamos memórias antigas, revivemos situações não resolvidas
e às vezes encontramos símbolos que não compreendemos de imediato. E quando observamos como diferentes culturas interpretaram os sonhos ao longo da história, percebemos algo curioso. Apesar de todas as diferenças, todas elas concordam sobre uma coisa: sonhar é uma experiência poderosa. Para os egípcios, era uma forma direta de comunicação com os deuses. Para os gregos, uma visita do mundo divino. Para povos indígenas, uma viagem espiritual. Para a psicologia moderna, uma expressão profunda da mente humana. E para a ciência, um processo complexo que molda nossa memória, emoção e até nossa identidade. Os sonhos revelam quem somos, expõem o que carregamos dentro de nós e, de alguma forma, conectam nosso mundo interior ao universo ao nosso redor. Eles mostram fragilidades, desejos, medos e potenciais que muitas vezes não enxergamos enquanto estamos acordados. A verdade é que, por mais que a tecnologia avance, é possível que os sonhos nunca sejam totalmente decifrados. Talvez porque eles não pertençam apenas à razão, mas também ao mistério, à subjetividade, ao que há de mais profundo na nossa existência. E talvez esse seja o verdadeiro propósito dos sonhos: nos lembrar de que ainda existe dentro de nós algo que a ciência não consegue tocar, algo que não pode ser medido, mas apenas sentido. Enquanto o ser humano continuar sonhando, continuará buscando respostas, continuará tentando decifrar mensagens, significados, padrões e mistérios que fazem parte da própria essência humana. Porque no fim, cada sonho é uma pequena janela para aquilo que somos e para aquilo que ainda estamos tentando entender.